Fala aí, pessoal do YouTube, tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma análise da noite do Bitcoin e também análise das altcoins que vocês pediram no vídeo da manhã. Muito prazer, eu sou o Lobo Cripto Oficial e se você não é inscrito no canal, te convido a se inscrever, pois todos os dias eu posto vídeo de análise do Bitcoin e outras criptomoedas aqui. Então, primeiro vou fazer das altcoins que vocês pediram e vou deixar o Bitcoin por último, tá? Vamos lá para a primeira. É Matic, é um pedido da Célia Paulista. Matic, gráfico de 4 horas. Matic está sendo negociado agora a 0,4560. Está fazendo um padrão aqui de recuperação no gráfico de 4 horas, muito bom. Se confirmar assim às 21 horas, está bonito aqui um padrão de reversão de tendência. E vamos ver como foi a correção dela. Traçando a Fibonacci do fundo até o topo, ela corrigiu exatamente em cima de 0,618. Foi muito boa aqui a correção num ponto comum, normal. Porém, caso perca essa região aqui, pode vir a corrigir até 0,786 de Fibonacci, que está aqui no preço de 0,3828. Inclusive, nessa região, tem um belo suporte aqui, que foi o rompimento que ela fez de uma resistência. Eu vou deixar até marcado aqui, marcada como suporte. Então aqui é o limite da Matic, tá? Caso ela recue, porque o padrão que ela está fazendo está bem bonito. Outro ponto que chama atenção é que ela perdeu as médias móveis de 200 e 233 aqui no gráfico de 4 horas. Então o próximo alvo aqui de resistência será na casa de 0,5292. Aqui, se ela romper, andar acima, romper a média de 233 também, em torno de 0,5506, bom sinal, continuidade de alta, que inclusive o gráfico dela está bem bonito. Rompeu aqui a linha de tendência de baixa do gráfico diário, que é essa linha amarela aqui, rompeu já há algum tempo, está bem bonito aqui, e a correção foi num ponto normal. Agora vamos ver o gráfico de 1 hora, para ver como está a formação deste fundo após queda. Aqui ela fazendo um padrãozinho aqui de praticamente um fundo duplo. A subida aqui é bem provável mesmo que venha buscar a resistência, tá? Então tem as médias móveis aqui em cima também, no gráfico de 1 hora. Acho bem difícil ela perder o fundo que ela deixou em 0,4182. E por fim, o gráfico diário. Gráfico diário não está tão bonito, né? Já o sexto dia de queda consecutivo, porém deixando uma grande agulhada, e até agora o fechamento está na mesma região aqui, ó, do candle de impulso dela do dia 23. Então ainda temos esperança aqui para Matic para reverter sim essa situação e começar aqui a ter uns dias de alta, tá? Então acredito aqui neste movimento, pois até agora para mim está fazendo um padrãozinho aqui, ó, de onda 1, onda 2 e se preparando para uma onda 3 mais forte. Vamos para a próxima. SLP é um pedido da Rosângela Figueira e vamos de SLP, gráfico de 4 horas. Gráfico de 4 horas, a situação não é tão bonita quanto a Matic, porém vamos ver a correção, que ela tinha dado um fundo a mais aqui, ó. A correção também em 0,618 de Fibonacci, tá? Apesar da aparente queda mais agressiva aqui, está corrigindo numa zona boa, porque deixou uma agulhada bem para baixo e também uma agulhada para cima, então acaba corrigindo numa zona importante. Até agora aqui no gráfico de 4 horas, ela está sendo negociada a 0,00364, não está indicando bem um padrão de reversão, porém, se fechar assim, já é um bom sinal, porque é o terceiro candle consecutivo pequeno, sem grande volume, o que indica uma exaustão do movimento de correção.
E querendo subir um pouquinho agora, mas deixando um doji, que é bem um candle de fundo. E se vir o próximo candle após as 21 horas aqui, comprador, rompendo os topos aqui de 0,00369, bom sinal, confirmando dessa forma, formará um padrão de reversão. E aí o próximo objetivo será buscar aqui a resistência que tem acima, em torno de 0,00381. Caso perca essa região aqui com mais queda, ela pode muito bem vir aqui em 0,786 de Fibonacci, que está em 0,00338. Então, esses são os possíveis pontos de correção e até aqui está normal. Acima dessa zona de 0,786, nós temos um suporte também aqui em 0,00343 para SLP. É um movimento aqui de correção, como eu venho falando, pessoal, pegando aí o fim do mundo cripto, mas eu vejo ainda até o momento todas, tá? Inclusive até o Bitcoin, já dando spoiler, até o momento para mim, ok, todas. Tá? Um movimento aqui que fica na mesma que eu falei, ó, movimento de onda 1, onda 2, no padrão correto de correção, para fazer uma grande onda 3. É assim que eu estou enxergando este momento. Ainda não vejo ainda como um apocalipse, não. Vamos para o gráfico de 1 hora da SLP para ver como está. 1 hora, ela está querendo consolidar este fundo aqui, fazendo vários candles, tanto para cima quanto para baixo, mas andando lateral, ou seja, uma consolidação de um fundo. Então está bonito aqui o padrão para uma consolidação. Caso não perca, tem tudo aí para as próximas horas dar uma respirada aqui para cima, pelo menos até a resistência. Por fim, gráfico diário. Gráfico diário, o candle já não está tão bonito, mas também não está perdendo fundo ainda, né? Então, tem que ver até o fechamento como vai ficar e se virar um candle aqui para cima. Aí, bom sinal de continuidade. Caso não, ela pode sim corrigir, então, até a zona que eu falei de 0,786 de Fibonacci. Tá? Porque o gráfico aqui diário dela não está tão bacana. Não está deixando uma grande agulhada, está com um corpo muito grande aqui para baixo. Não é bom sinal, tá? Vamos para a próxima. Sushi. Sushi é um pedido do Alves Santos. E vamos lá. Sushi faz tempo que eu não faço trade com sushi. Marcar aqui os fundos no gráfico de 4 horas. Está sendo negociado agora a 0,964. Deixou um fundo aqui anterior em 0,881. A correção que foi feita, pegar do fundo até o topo com a Fibonacci, bem em cima de 0,786, ou seja, está no limite aqui. Caso perca essa região, muito provável que vai retestar o fundo do 0,881. Tá? Porque aqui no 4 horas, embora está fazendo candles pequenos que demonstram uma certa exaustão, mesmo com grande volume, um candle pequeno, se não abrir aqui o próximo candle que supere os topos, aqui em 0,994, é sinal de continuidade da queda e aí pode vir retestar o fundo. Algumas altcoins estão com esse padrão mais agressivo da correção, tá? Aí eu acredito que venham retestar o fundo. Vou remover aqui, ver o gráfico de 1 hora. O gráfico de 1 hora está fazendo um movimento meio que querendo ficar lateral, né? Já vai para o terceiro candle comprador. Porém, precisa demonstrar força aqui no volume. O volume está muito baixo, embora subindo com volume baixo a gente sabe que indica mais queda. Então, continuo na minha tese que vai vir buscar o fundo.
Aqui, para a gente ficar mais otimista, está bem distante já das médias móveis, mas teria que subir aqui pelo menos até 0,998 para a gente acreditar numa recuperação. Porque até o momento aqui ainda, para até traçar uma linha de tendência aqui de baixa nas últimas horas, ó, ficaria mais ou menos assim. Está batendo e caindo mais um pouco, batendo, caindo mais um pouco, bem devagar, mas esse movimento de bate e volta não está tão bonito não. Por fim, o gráfico diário. No gráfico diário já está bem feio mesmo, né? A gente vai percebendo quando não está legal o movimento. Já perdeu fundos aqui importantes do gráfico diário. Ao meu ver, está formando um padrão no gráfico diário e vai chegar no fundo mesmo para subir em W. Talvez perca um pouquinho aqui do fundo, ó, deixa uma agulhada para fazer esse padrão aqui de reversão. Mas aí a gente tem que acompanhar os próximos dias, tá? Ainda pode ficar uns dias até formar um movimento assim. É assim que eu estou enxergando em outras também altcoins. Mesmo padrão assim que dá a entender vai fazer um fundo duplo e subir em W. Então até 0,881, ok. Caso perca aí fica feio demais, porque nessa região aqui, ó, não tem muita coisa que segure. Vai ter um suporte bem abaixo da Sushi, aqui em 0,580, bem abaixo. Pouca movimentação aqui do lado esquerdo. Tá bem feia aqui a situação, viu? Então, se não segurar aqui, mau sinal. Vamos para a próxima. É um pedido do Paulo Gabriel, é a Cheque. Cheque, vamos para o gráfico de 4 horas. Cheque está sendo negociado agora a 0, aí são 4 zeros, 37,14. Olhando a correção dela aqui, puxando do fundo até o topo, ela deixou uma grande agulhada para cima também, ó. Mas mesmo assim, está uma correção na zona de 0,786. E aqui no gráfico de 4 horas, está querendo formar um padrão de reversão. E veio aqui um quarto candle anterior, né? Bem pequenininho, um doji, seguido de um candle comprador que superou um pouco o corpo do anterior. Vem um pequeno candle vendedor e agora está fazendo um pequeno candle comprador que está superando o topo do corpo dos demais. Então, sinal aqui para mim de reversão de tendência. É bem provável que a Cheque segure mesmo nessa região, tá? Vamos para o gráfico de 1 hora para ver o curto prazo. No curto prazo, já está fazendo um formato aqui de subida em W, né? Caiu, fez um fundo, subiu um pouco, fez outro fundo, praticamente um fundo duplo, para voltar a subir. Então, acredito sim, na Cheque, as próximas horas deva subir. E aí, para a gente ter certeza do movimento, tem que romper os topos que deixou aqui em torno do 0,3751. Seria o ideal. Mas está bem bonito aqui este fundo sendo formado. E vamos, por último, ver o gráfico diário, porque para mim não está restando dúvidas que continua a recuperação, mas vamos ver o que diz o gráfico diário. Gráfico diário diz mais ou menos isso que eu estava falando, pois não perdeu o fundo, está deixando uma agulhada para baixo, fechando acima de uma região de suporte importante, que é aqui do 0,3680, e não perdeu o fundo aqui anterior. Então, está bonito aqui a Cheque, que é eCash, né? Então, pode subir também já, como havia feito um recuo nessa mesma região, nos próximos dias ela pode subir já no formato W também, aqui no gráfico diário, tá? Tá bem bonito aqui a Cheque. Bom ponto aqui para quem tem interesse de entrada nessa região, claro, com stop aqui abaixo da agulhada que deixou em torno, e dos fundos que tem aqui em torno do 0,3548. Queria colocar um stop nessa região, porque se perder o fundo, a gente já sabe que ela pode vir muito mais abaixo, mas no momento eu não enxergo isso.
Vamos lá para a próxima. XRP é um pedido do Jusemar Antônio. Deixa eu remover todos os traçados aqui. Há muito tempo que eu analiso a XRP. XRP, vamos para o gráfico de 4 horas. Ela estava se recuperando bem, né? Porém veio a queda. E a correção, vamos ver a correção. Corrigiu também em 0,786 de Fibonacci, bom sinal. Está sendo negociada agora a 0,3249. Muito bom. Está acima também de um suporte, que era dessa região, né, do 0,3018, que coincidiu aqui praticamente com a correção de 0,786. E vamos ver como que está o gráfico de 1 hora. Mesma coisa, formou um fundo aqui, ó, uma conchinha ao contrário, formando um padrão xícara, né? Esse formato que faz de uma concha aqui, seguido de uma pequena queda, fazendo um padrão aqui da asa da xícara. É um padrão normalmente que sobe, tá? Um padrão aqui de reversão e pode muito bem nas próximas horas buscar aqui a resistência em torno do 0,34 e 31. Está fazendo um grande volume comprador nas últimas horas, está bem bonita a XRP também. Corrigiu num ponto certo, voltou a subir, formato de reversão. Está bem bacana, viu? Não vejo aqui grandes recuos. Se não conseguir aqui romper os topos que deixou em torno do 0,3339, pode ser que busque novamente aqui o suporte do 0,3018. Mas com esse grande volume aqui e o padrão de reversão, eu não acredito que caia, tá? Vamos ver o gráfico diário. Ó, o gráfico diário, apesar de um candle vendedor com grande volume, é um padrão também que pode formar uma reversão, que é um padrão martelinho, deixando uma grande agulhada para baixo. E aí, para confirmar, precisamos de um candle às 21 horas, comprador, que venha subir aqui e ultrapassar o topo que deixou em 0,3327. E aí, fechando amanhã até as 21 horas acima, confirma essa reversão. O padrão aqui está bonito para uma reversão. Vamos para a última antes do Bitcoin, que é a EGLD. Foi um pedido do Yuri. E vamos lá. Faz tempo que eu não analiso ela. Então vamos para o gráfico de 4 horas. Gráfico de 4 horas, a EGLD está sendo negociada a 48,71. Vamos ver o movimento de correção dela, como foi. Do fundo até o topo. Corrigiu aqui, considerando, né, pegando do fundo, corrigiu, perdeu um pouquinho do 0,618, mas já está acima neste momento. Está bem na linha de 0,618 de correção. Porém, se a gente considerar aqui o outro fundo que ela tinha deixado, que já era um fundo de correção, ela está corrigindo em cima de 0,786. Então, das duas formas de interpretação, está correto aqui a correção, tá? No 4 horas, querendo formar um padrão de reversão, porque deixou um candle pequenininho aqui, ó, seguido de um grande candle com grande volume, fazendo um padrão de estrela da manhã, que é um padrão de reversão de tendência, e já foi confirmado por um terceiro candle. Agora já estamos no quarto candle, que é um candle pequeno de indecisão, mas os dois últimos candles de 4 horas, sensacional, grande volume comprador. Não vejo mais queda para a EGLD, tá? Ela pode ter um respiro aqui. E vamos ver o gráfico de 1 hora para identificar as resistências de curto prazo. Aqui no curto prazo, para a gente ter certeza aqui dessa reversão, ela teria que buscar aqui pelo menos os 51 e 34 e andar acima, tá? Seria uma zona importante
aqui para o rompimento, e foi onde gerou a maior queda. Depois disso, as médias móveis estão bem acima, então o principal objetivo é aqui, onde eu acabei de apontar, que estaria fazendo um topo mais alto que os anteriores deixados aqui, para dar um movimento aqui de alta, porque as médias móveis, ela precisaria romper, vai ser a grande resistência, está bem acima em 56,94. Vamos ver o gráfico diário. O gráfico diário também não perdeu o fundo anterior, bom sinal, não chegou nem perto de tocar, deixou uma agulhada aqui, mas mesmo assim não chegou no fundo. Bom sinal, um padrãozinho aqui poderia subir um pouquinho mais até as 21 horas para ficar um martelinho aqui, ficaria mais bonito para uma reversão. Porque da forma que está aqui, fica ainda na dúvida, apesar da agulhada aqui no diário, mas poderia ter margem para cair mais um pouquinho ou quem sabe ficar lateral nos próximos dias. Tá? Então gera uma dúvida aqui. Vamos ver até as 21 horas como fecha, ainda faltam alguns minutos. Pode ser que melhore a situação aqui, tá? Mas até o momento tudo certo para uma correção. A gente pode até aqui, no caso dela, traçar uma linha de tendência de alta do gráfico diário. E aí fica claro aqui, ó, para a gente continuar acreditando, ela não pode perder o fundo que ela fez hoje. Está aqui em 45,94. Se continuar andando acima, bom sinal aqui, olhando pelo gráfico diário. Também podemos traçar até aqui em cima uma região que ela pode enfrentar resistência. Olhando pelo gráfico diário, se fosse linha reta, estaria bem acima aqui em 66,09. Se ela for começar a formar esse canal aqui, ascendente no gráfico diário, um bom sinal. Tá? Fica bacana também. E agora vamos para o Bitcoin. Bitcoin está sendo negociado agora a 18.967 dólares. Aqui no gráfico diário, já quis deixar aqui mesmo, chama a atenção dois pontos, um positivo e um negativo, né? O ponto positivo é que se fechar da forma que está fechando aqui acima desse suporte, é da região aqui dos candles do dia 18 e 19 de junho, ela deixou esse fundo duplo aqui. Então o Bitcoin fechando aqui, pelo menos com essa queda de hoje, para mim ainda está bom. E claro, deixou uma agulhada para baixo, né? Fez um fundo até 18.600 aproximadamente. Mas fechando assim eu vejo como um bom sinal. Agora indo para o gráfico de 4 horas, está querendo formar aqui um padrão de reversão também, é um padrão aqui de martelinho. Caso fechar assim, bom sinal, principalmente se nas 21 horas vir um candle comprador aqui. E aí o ideal, para o curto prazo, é que ele rompa aqui a região pelo menos de 19.317. Foram alguns topos que o Bitcoin deixou aqui acima, para a gente acreditar nessa reversão. Tá? Então 4 horas também está bacana, está acima do suporte que eu falei da região aqui de 18.944, fechando assim, bom sinal. Gráfico de 1 hora, querendo formar aqui um padrão de reversão também, e vem um grande candle vendedor aqui às 17 horas, só que os 3 últimos são candles compradores que já superaram o topo do corpo do candle vendedor. E querendo ensaiar aqui um grande volume, fez uns candles, principalmente de fundo, com um volume acima da média, os outros dois ainda não. Então ainda temos que ter um certo cuidado aqui, que pode ter margem para bater e voltar mais um pouquinho. Mesmo porque dá para até traçar uma linha de tendência aqui, ó, de baixa, das últimas horas. Ficaria mais ou menos assim, ó, ligando vários pavis que deixou. Então, para a gente acreditar aqui, teria que romper pelo menos 19.080 dólares. Estaria fazendo o rompimento dessa linha de tendência de baixa do curtíssimo prazo, e aí seria um bom sinal, tá? Para uma reversão, e vamos ter uma resistência aqui para frente
em 19.536. Vou remover aqui, só para mostrar que o 4 horas que eu falei no vídeo da manhã, a projeção era que Bitcoin corrigisse até 0,786 no máximo. E vamos lá. Fibonacci do fundo até o topo. Ele não chegou ainda em 0,786. Ele perdeu aqui, veio para baixo 0,618 de Fibonacci. Porém aqui, ó, o 0,786 está em torno de 18.500. Sendo que a projeção do canal que o Bitcoin perdeu, que era um canal descendente, que veio a queda, está em 18.530, se não me engano. Então, até aqui ainda tem margem para cair até 18.500, digamos assim. Está ok ainda numa correção de 0,786 de Fibonacci. Pensando da mesma forma que aqui seria o movimento de onda 1, onda 2 corrigindo até embaixo, onde está, para fazer uma onda 3 aqui bem mais forte. Aqui uma entrada na Uni, que eu estou fazendo, apareceu aqui. A Uni eu vejo como um bom momento, pensando numa entrada, e acabou de pegar aqui a minha entrada em 4,73. É um projeto que eu acredito para o longo prazo também. Então, aproveitei aqui a correção em zonas importantes para entrar. E assim que eu vejo o Bitcoin e as altcoins, né, tem gente que discorda, tem gente falando que vai até 10 mil, 13 mil, 6 mil, 3 mil. Eu gosto de viver um dia por vez, sem ansiedade, que para operar e ser trader, se a gente deixar se influenciar por notícias, informações e análise de outros, a gente acaba cometendo muitos erros, ficando ansioso, pensando, se vai até 10 mil, então vou vender tudo agora, porque aí eu compro lá mais barato. Eu já fiz esse erro no passado, não sei se todos assistiram o vídeo que eu comento sobre isso, um erro que eu cometi por seguir análise antes de eu estudar, que falando que se perdesse determinada região ia cair muito mais, se não me engano era a região de 28 mil dólares, há muito tempo atrás, e queria para 18, e aí eu vendi tudo quando perdeu, recuou só um pouquinho e voltou a subir e não parou mais. E ali eu perdi muito dinheiro naquele dia, por isso que eu fui estudar. Então por isso que eu gosto de analisar um dia por vez e acompanhar o movimento, porque até o momento não tem nenhum fundamento para falar que vai mais abaixo. E além de tudo que eu mostrei até agora, ainda temos aqui por fim, se tudo der errado do que eu falei, por fim aqui a zona de 18 mil, que é o suporte da correção de 0,786 do gráfico semanal. Deixa eu até mostrar para vocês aqui, que eu acho que está até traçado essa Fibonacci aqui. Está mesmo. Deixa eu colocar o gráfico semanal. Estava até traçando um canal aqui, ó, acompanhando o gráfico semanal. Vou remover. Pelo canal aqui, ó, tá vendo? Outra análise que eu faço paralela, né? Em outro gráfico. O Bitcoin aqui com o dólar americano. Tem um grande canal de baixa aqui no gráfico semanal, sim. Tá? Mas a região de correção, vou remover aqui o gráfico. A região de correção do Bitcoin no semanal está aqui, ó. 18 mil dólares em 0,786 de Fibonacci. Então, antes de perder aqui, eu não posso falar, olha, vai cair para 13. Se perder aqui, e o que é perder aqui? É fazer um fechamento do semanal abaixo dessa região e pelo menos 1%. É assim que eu vejo quando perde alguma linha. Então, pegar aqui, ó. Deixa eu aumentar o gráfico para ficar mais fácil, medir aqui 1%. Vamos lá. Da linha para baixo, ó. Só ia acreditar em aproximadamente se ele fechasse o semanal em 17.926. Além disso, já tem outro pavio aqui para baixo que pode servir de suporte em 17.617. Então, enquanto não perder essas regiões aqui e fechar um candle abaixo, eu não vou acreditar nessa queda mais para baixo. Agora,
É claro que acompanho aqui o gráfico e já fiz outras análises. Se perder, claro que pode vir aqui abaixo, que o suporte que vai ter aqui no semanal é na casa de 12.412. Aí sim. Mas antes disso, tem um topo que deixou aqui em 13.860, que pode servir de suporte. Aqui, ó, a gente está brigando contra um topo histórico do Bitcoin. E normalmente um topo histórico ele serve como grande suporte, por isso que o Bitcoin não está conseguindo cair tão rápido também nessa região. Porque é uma briga aqui, ó. É um topo histórico, ele se torna um suporte muito forte e porque também estamos falando num gráfico semanal, que é mais forte ainda o suporte. Então tem tudo isso, gente, por isso que eu faço análise um dia por vez. Por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Desejo uma excelente noite para todos e até amanhã.